É, Só complementando o vídeo anterior, eu falei, e eu creio que não tenha saído muito claro, quando eu falei da palavra pecado no singular, significando a natureza de rebeldia, a natureza humana, a natureza que é propensa aos pecados, e a palavra pecados, quando aparece no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, o contexto tem sempre o significado das atitudes que nós tomamos, decorrente da natureza de rebeldia, da natureza de pecado no singular. É bom a gente ter isso claro na mente, porque, na verdade, o que Jesus nos livrou na sua morte e ressurreição, como a palavra de Deus diz, Ele nos livrou da natureza de rebeldia. Ou seja, Ele nos fez novas criaturas, desejosas de obedecê-lo e comungar com Ele, o que nós havíamos perdido quando Adão pecou. Na realidade, a gente tem que entender que na cruz Jesus deu toda a provisão de uma vida santa, de uma vida livre de traumas e de uma vida em aperfeiçoamento da nossa natureza. Mas isso implica que após o novo nascimento nós devemos permanecer em Cristo, para que em permanecendo nele sejamos aperfeiçoados. A Bíblia nunca diz que quando nós nascemos de novo nós nos tornamos perfeitos. É isso que nós temos que entender. E por isso que nós não devemos nos acomodar quando nascemos de novo. Muito pelo contrário. Devemos sim passar a ter a consciência de que Deus quer manifestar em nós uma vida abundante, e para que isso ocorra, nós temos que ser homens e mulheres sadios mentalmente. Cada vez mais sadios. E cada vez que eu olho para mim e vejo os meus dias, eu vejo o quanto Deus fez, mas eu vejo também o quanto Deus ainda tem que fazer. E eu preciso permitir isso, em nome de Jesus. Então entendamos isso. Entendamos isso. Quando Adão e Eva pecaram, perderam a comunhão com Deus e perderam a semelhança da natureza de Deus. E passaram a ser rebeldes. Com isso passaram a ter uma natureza decaída e defeituosa, propensa a toda sorte de pensamentos, decisões, ações e reações, geralmente contrárias ao caráter de Deus. E o pior de tudo, a palavra de Deus diz que pela genética, pela transmissão genética, os homens que sucederam a Adão e Eva, os seus filhos em primeira instância, em primeiro momento, e todos os homens e mulheres que vieram depois, herdaram essa mesma natureza. Em Gênesis 5:3 nós lemos esse verso: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. E essa passagem mostra que ele gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança e conforme a sua imagem. Da mesma forma que Deus tinha feito Adão e Eva conforme a sua semelhança e a sua imagem, agora o homem decaído, querendo ou não, ele passa, ele transmite, ele faz com que a sua descendência herde a sua genética, a sua mesma natureza. Isso foi terrível. E tem vindo até nós e vai assim até que Deus restaure todas as coisas. Assim, pelo estado decaído da natureza humana e pelo acesso que os anjos decaídos têm tido com a humanidade, os homens cometem toda sorte de pecados, que Paulo enumera de uma forma geral em Gálatas 5:19 e 21. Eu já volto a falar disso. Que Deus te abençoe.